A paz do Senhor, meus queridos irmãos, hoje nós estaremos iniciando a nova lição do segundo trimestre de 2021. Sejam todos bem-vindos para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. O tema geral dessa lição é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nova lição desse segundo trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Pastor Elinaldo Renovato de Lima, ministro do Evangelho, professor universitário, bacharel em ciência econômica, comentarista da revista de lição bíblica adultos da CPAD, atualmente é pastor titular da ADEPA, Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, membro da CEMADER, Convenção Estadual de Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte e da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Esse que vocês estão vendo aqui é o comentarista dessa nova lição, segundo trimestre de 2021. Lição de número 1, o assunto da lição: e deu dons aos homens. O textuário diz o seguinte, Efésios 4:8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo volte. O texto bíblico está em Romanos 12, do 3 ao 8, 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Pela graça que nos é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside com cuidado, e o que exerce misericórdia com alegria. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo, analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais. Terceiro, informar que a igreja de Coríntios era problemática na administração dos dons. Meus queridos, para introduzir a lição de hoje, é interessante nós conhecermos primeiramente o significado da palavra dom. Como diz aqui na introdução da lição, a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes para o seu bem comum. Durante esse trimestre, nós vamos aprender exatamente sobre esse assunto, durante todo o trimestre. De antemão, nós queremos dizer que, como diz aqui o primeiro ponto, os dons na Bíblia. Vai falar aqui no primeiro parágrafo o significado da palavra dom, tanto no Antigo Testamento, indo aqui para o segundo parágrafo, o significado da palavra dom no Novo Testamento. Em termos gerais, a palavra dom, à luz do Antigo como também à luz do Novo Testamento, significa dádivas, presentes. E é exatamente isso que nós precisamos aprender para introduzir esse primeiro ponto e a lição desse trimestre. O que é os dons? Os dons, como diz mesmo a lição, é uma capacitação sobrenatural? Sim, mas também nós temos os dons que são os presentes de Deus dado a todos os seres humanos. Por exemplo, a própria vida. A nossa vida, irmão, já é um dom de Deus. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Para que dom maior do que a vida? E Deus concede a todos a vida e a respiração. Mas também nós temos os dons
que é concedida através da natureza, que são os dons naturais. E Deus nos concede o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, os frutos, os alimentos e tudo o que é necessário para a nossa sobrevivência no planeta são dons ou dádivas naturais de Deus. É o fruto da graça divina, que é dada a toda a humanidade. É o fruto da justiça de Deus. Deus dá aos homens, tanto faz ao homem bom como ao mal, como ao crente, como ao ímpio, como ao fiel e como ao infiel. Ele dá esses dons que são conhecidos como dons naturais, que é fruto da graça de Deus. Mas existe também os dons que é dado através das aptidões humanas. É o famoso QI, consciente de inteligência. Todo mundo tem um QI. Alguém tem um QI mais elevado e outro tem um QI menos elevado. Mas todos temos capacidades intelectuais, independentemente de quem seja a pessoa. Dizia um certo psicólogo famoso que existe basicamente, segundo a sua opinião, 7 tipos de inteligência. A primeira inteligência, segundo ele, é a inteligência linguística. Segunda inteligência é a inteligência lógica. E terceira inteligência é a inteligência motora. E a quarta inteligência, a inteligência especial. A quinta, a inteligência musical. A sexta, a inteligência interpessoal. E a sétima, a inteligência intrapessoal. No entanto, ele se esqueceu de uma coisa, da inteligência espiritual. Glória a Deus. Há pessoas que têm todo tipo de aptidão e de capacidade intelectual, mas quando se trata da principal inteligência, que é a inteligência espiritual, eles deixam a desejar. E é exatamente isso que faz com que a gente receba os dons que são considerados como capacitação sobrenatural, porque os dons espirituais, eles transcendem aos dons naturais e eles transcendem aos dons intelectuais. É um dom que vem diretamente de Deus. Esse é o dom mais importante, que é o dom espiritual. Voltando aqui para a lição, meus amados, é interessante a gente entender que no Antigo Testamento os dons espirituais, considerados como dons sobrenaturais de Deus, não eram distribuídos a todos, somente a uma classe de pessoas peculiares, como profetas, sacerdotes, reis e outros. Já no Novo Testamento, os dons sobrenaturais de Deus, eles foram distribuídos a todos os crentes em Cristo. O comentarista da lição, ele divide e classifica esses dons em 3 grupos: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. No decorrer do trimestre, vai ser ensinado sobre cada tipo de dom aqui discorrido na lição de hoje. No segundo ponto, é interessante nós entendermos uma coisa: apesar de os dons serem diferentes, existia uma variedade de dons, variedade de ministério, variedade de operação, mas todos tinham um propósito único, e nenhum crente deveria se achar superior em relação aos dons espirituais ou autossuficiente. O que se deveria entender é que nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente, porque nós dependemos primeiramente de Cristo e, em segundo lugar, dependemos uns dos outros para a edificação do corpo de Cristo e para o benefício de todos. Esse era um dos problemas da igreja em Corinto. Alguns se achavam superiores ou autossuficientes porque tinham dons em detrimento de outras pessoas. Mas Paulo repreendeu isso severamente. E nos dias que nós vivemos também não é diferente. Lamentavelmente, existem muitas pessoas que acham porque tem um determinado dom, porque canta bem, tem eloquência, prega bem, discorre bem, se acha mais importante do que outros. Mas quando ele fala da unidade do corpo, observemos aqui na leitura bíblica em classe, em Romanos capítulo 12, ele fala sobre isso, porque assim como em um corpo tem muitos membros e nem todos têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros.
que Paulo está dizendo? Tem que haver harmonia no corpo, independentemente do teu dom. Tu vai achar que é mais importante do que o outro fica constrangido, porque tu disse que é batizado com o Espírito Santo e o outro não é. O outro se acha inferior, mas não é assim que Deus quer, porque nem todos os que falam em mistério, em línguas, serão salvos no último dia, porque tem muita gente que tem dom espiritual, mas ele não tem amor. Por isso que ele fala no capítulo 13, não adianta ter o dom de língua, conhecer a ciência, os mistérios, falar até a língua dos anjos e não ter amor. É aqui onde entra a meninice, é aqui onde entra o extremismo, é aqui onde entra o exagero, porque o Espírito Santo é educado. Então ele vai dizer que tem que ter ordem no culto, que a glória não é humana, a glória é de Deus. Nós temos que ser gratos pelo dom que ele nos concede, mas nós não podemos ser orgulhosos. Temos que entender que o dom não é nosso, o dom é de Deus, que a glória não é nossa, que a glória é de Deus. Então a lição ensina tudo isso, meus queridos irmãos. Dentro do primeiro ponto, nós vamos aprender aqui na síntese do tópico que nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja. Esse é o principal objetivo do primeiro ponto. O do segundo ponto é exatamente o que nós acabamos de dizer agora. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente, depende de Cristo, assim como dependemos uns dos outros. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Glória a Jesus! E o que nós aprendemos agora aqui no terceiro ponto é o fato de que os dons são atuais. Existia muito problema na igreja de Corinto, existia, hoje também existe. Tem igreja que não crê nos dons espirituais, que acha que eles cessaram. O sensacionista diz isso. Mas nós cremos que os dons são atuais para os nossos dias. Nós não acreditamos que os dons foi só para a época dos apóstolos. Nós cremos que foi naquele tempo e é até hoje, porque o Espírito Santo de Deus não é limitado, não. Nós somos os sucessores da igreja primitiva, dos apóstolos, dos pais da igreja. Então, o Espírito Santo que operou naquela época é o mesmo Espírito Santo que opera hoje. No entanto, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, não há limite. Há diversidade de operações. Nós não sabemos nem quantos tipos de dons existem, porque nós não podemos colocar limite em Deus. Deus é ilimitado. E cada um de nós precisamos buscar isso, porque os dons também são para os nossos dias atuais. Agora, o que nós temos que ter é isso aqui, ó. Terceiro parágrafo do último ponto. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito próprio. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo orgulhoso e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom de Deus, que Deus lhe deu, com orgulho, visando a exaltação pessoal, porque isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Glória, não adianta ter dom e não ter o amor. Não foi por acaso que o capítulo 13 do amor de 1 Coríntios foi colocado entre o 12, os dons, e o 14, línguas e profecia. Vê que o capítulo 13 está no meio, para dar a entender o quê? Tem que ter dons espirituais, dom que manifesta a sabedoria de Deus, dom que manifesta o poder de Deus, dom dos milagres. Tem que ter, tem. Do outro lado, profecia, língua tem, mas no meio o amor, porque sem o amor, como o metal que soa ou como o sino que tine. O que isso quer dizer? É só barulho. Tem crente que é só barulho. É uma zoada tremenda. Na hora do pega para acabar, meu querido irmão, é o primeiro que corre. É desse jeito. Só tem zoada. Espiritualidade verdadeira não tem não, mas zoada tem muita, viu? PPP danado. Mas comunhão verdadeira e sincera com Deus você não vê. Testemunho de vida ele não tem, entendeu? Então, não adianta ter barulho
e dizer que é dom espiritual e não ter amor, entendeu? Porque o mais importante é o amor. Meus amados, aqui nós vamos ver, na síntese do último ponto, não existe um dom mais importante do que outro. Todo vem diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Vamos para a conclusão agora. Vamos concluir agora a lição. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte dos últimos apóstolos. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja da história e dos dias de hoje, da atualidade. Então, meu querido, fica aí a palavra, que nós possamos guardá-la em nossos corações. Se você recebeu da parte de Deus e foi edificado, deixe aí o seu joinha, o seu like, seu curtir, seu gostei, e também compartilhe com outros irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de aprender nesse primeiro tema, falando sobre os dons de Deus. E Deus nos ajude, até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.